Olá, vamos agora corrigir as nossas questões da banca Instituto OCP. Você que vai fazer concurso público para a Polícia Civil do Estado do Pará, que já assistiu a nossa aula demo de segurança pública, agora eu trouxe 5 questõezinhas, trouxe pouca questão, tá? Para você treinar e ver, né, como é que é a nossa aula, como é que vai ser o nosso grupo. Tá? Deixa eu falar mais um pouquinho do nosso grupo VIP de Direito Constitucional para a Polícia Civil do Pará. Ele vai ser um conjunto, né? Eu já organizei com base no nosso edital. Eu fiz 10 aulas, tá? Programei 10 aulas. Na verdade, as aulas não estão prontas ainda, porque eu vou fazendo as aulas com você durante as semanas. Algumas aulas vão ser ao vivo, outras vão ser gravadas. Tipo, a aula que vai cair, por exemplo, tem uma aula que eu programei para o dia 24 de dezembro. Eu não vou fazer essa aula ao vivo, porque tipo, não vou esperar que você pare a sua ceia de Natal para poder me assistir. Ela vai ficar gravada, enfim. Mas vamos lá. Nosso grupo vão ser 10 aulas. Dessas 10 aulas, a última vai ser revisão. Então, você vai receber o e-book teórico, com toda a parte teórica atualizada. Você vai receber as questões, você vai ter as aulas, sempre vai ser assim como você está vendo a aula demo, tá? Primeira parte teórica, depois a parte da correção de questões, não é? A teoria mais exercício. E você ainda vai ter o nosso plus, o nosso diferencial, que é o canal Tira Dúvidas. Tá assistindo a aula, ficou com dúvida? Pausa, manda uma mensagem para mim, perguntando, certo? E volta para assistir a aula. Ficou com outra dúvida? Manda uma mensagem para mim, certo? Ou áudio ou texto. E aí, quando essas mensagens forem chegando dentro do horário que eu atendo você, na ordem dos alunos que foi mandando as mensagens, eu vou respondendo você, tá bom? Isso você não vai ter dúvida de nada mais. Você vai acertar todas as questões de constitucional para sua prova, na sua prova objetiva, tá bom? E esse conteúdo de aula teórica mais exercício vai ficar disponível para você até o dia da prova. E eu estarei disponível para você pelo canal Tira Dúvida até a véspera da prova. No dia da prova eu não vou poder estar disponível e no dia da prova você também não vai pegar o material, tá bom? Então vamos lá, corrigindo essas questõezinhas, Banca Instituto OCP. Deixa eu fazer um comentário com você. Eu fiz uma live falando sobre, analisando o edital de investigador, escrivão e papiloscopista. E eu falei na live, vou repetir aqui. Banca OCP é uma banca, Banca Instituto OCP é outra banca. Nosso edital é Banca Instituto OCP. Banca Instituto OCP, múltipla escolha, padrão de questão múltipla escolha, bem letra da lei, bem memorização, você vai ver aqui as questões. Tem muita tradição de fazer concurso público municipal, concurso público estadual, mais ou menos, e concurso para segurança pública, bem pouco, tá? E tem muita tradição de fazer concurso público federal para hospitais públicos, hospitais federais, não é? Então, a gente tem muita questão sobre saúde, aquela parte da ordem social, seguridade, tem muita questão sobre esse assunto, tá? Não tem muita questão de segurança pública, obviamente, porque não tem muita tradição de fazer concurso público para segurança pública. A gente tem 2 concursos recentes, que é o ITEP, o Instituto de Perícia, Estadual de Perícia do Rio Grande do Norte, que foi em 2018 esse concurso, e tem a Polícia Civil do Espírito Santo, que foi em 2019, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, que eu quero logo ver como é que você está nas questões, né? Vamos lá para a questão. Primeira, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Acerca da segurança pública, assinale a alternativa correta. Isso aqui é o artigo 144, caput. Ok? Tá? O comando está falando aqui do 144 caput. Aí. Acerca da segurança pública, assinale a alternativa correta. Vamos ver qual é a alternativa correta. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Ok? Exceto as militares.
Questão errada, letra da Constituição, né? E a gente já matou a letra A. Letra B. Uma das atribuições da Polícia Ferroviária Federal é realizar o patrulhamento ostensivo das... Ora, se a Polícia Ferroviária Federal, o patrulhamento ostensivo seria das ferrovias federais. Ferrovias federais. Errada B. Não é? Tá bem, tu vê que as questões são bem objetivas, né? Bem tranquilas. Vamos lá. C. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis. Essa prova foi em 2018. Se ela fosse em 2019, depois da emenda 104, teria aqui também polícia penal, tá? Mas a questão até aí não está errada, não, tá? Polícia penal. Aí subordinam-se juntamente com as polícias civis diretamente ao presidente da República. Não, meus amigos, diretamente aos governadores dos estados e DF. Tá vendo como é fácil? Essa banca, ela é bem objetiva, tá? Agora, você tem que treinar, você tem que memorizar, porque o conteúdo não tá grande, mas também não é só um assunto, né? D. Uma das atribuições da Polícia Federal é exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Certíssimo, é aquela função administrativa da Polícia Judiciária da União. Letra D, o nosso gabarito. Vamos lá para a letra E. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados a apurar infrações penais. Opa! Os municípios, guarda municipal, apurar infração penal contra a ordem política e social. Essa função, inclusive, é da Polícia Federal, certo? E guarda municipal não é órgão de segurança pública. Então, está errada a letra E, bem errada, tá? Então, nosso gabarito, letra D, esse aqui é o gabarito oficial da banca, tá? Trouxe aqui só para confirmar com você. Então, vamos lá, próxima questão. 2018 também, o Instituto de Perícia do Rio Grande do Norte. Vamos lá. De acordo com o disposto na Constituição de 88, é incumbência da Polícia Federal. Polícia Federal está lá no artigo 144, parágrafo 1º, incisos, né? É incumbência da Polícia Federal. Patrulhamento ostensivo das rodovias federais? Não. Isso aqui é PRF. As funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares, isso aqui é polícia civil. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária do Estado? Olha, se tivesse aqui exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, seria PF, mas do Estado não é nem polícia civil. Olha só que interessante. A Polícia Civil, ela exerce as funções ela exerce, ressalvada a União, as funções de polícia judiciária, mas não é com exclusividade. Tá? Isso é uma questão bem interessante. Por exemplo, se tivesse aqui em cima, função, blá, 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 da Polícia Civil. Se tivesse essa alternativa aqui, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária do Estado, estaria errada. A Polícia Civil exerce função de polícia judiciária residual. E a Polícia Federal exerce função de polícia judiciária exclusiva da União. Ok? Por que a gente não pode dizer que a Polícia Civil exerce a função de polícia judiciária do Estado com exclusividade? Porque há casos de competência da Polícia Civil que, pelo crime ser, por exemplo, de repercussão interestadual, a função de investigação passa a ser da Polícia Federal. Lembra da aula teórica que eu fiz agora com você, a aula demo? Então, pode ser que seja um crime de estelionato e outras fraudes. Na aula demo eu coloquei um hacker sacando dinheiro de contas do Banco do Brasil, de clientes do Banco do Brasil, em vários estados. Originalmente, um crime desse seria competência de cada polícia civil de cada estado. Mas como o crime é de repercussão interestadual,
vai para a Polícia Federal. Então, a Polícia Civil não tem competência com exclusividade, entendeu? Um outro exemplo, que nem está no teu conteúdo de Polícia Civil Pará, pelo menos de investigador, escrivão e papiloscopista, não, tá? Não estou falando de delegado aqui, porque o delegado, o conteúdo de constitucional é maior. Mas, por exemplo, não está no teu conteúdo a parte do Poder Judiciário, tá? Do edital da Polícia Civil do Pará. Mas no Poder Judiciário a gente estuda um instituto que foi incluído pela emenda 45, que chama Incidente de Deslocamento da Competência, é o IDC, que vulgarmente a gente chama de federalização dos processos. Tu vais lembrar. Eu até morava em Belém ainda nessa época, que hoje eu não moro mais em Belém, né? Mas quando houve essa mudança, foi a emenda 45 em 2004, logo depois teve o assassinato da irmã Dorothy, em Anapu. Eu sempre confundo. Pacajá é onde tinha a delegacia de Polícia Civil mais próxima, e Anapu foi onde aconteceu o crime. Se eu não me engano, eu me confundo, tá? Até porque eu não fui nessa região, eu nunca fui. Tá, então vamos lá. Quando houve o assassinato da irmã Dorothy, foi um crime contra direitos humanos e foi pedida a federalização dos processos, o incidente de deslocamento da competência. A competência sairia da Polícia Civil Pará, isso foi um homicídio doloso, né? Então, sairia da competência da Polícia Civil Pará e iria para a Polícia Federal. E sairia da competência do TJ Pará e iria para a Justiça Federal. Como é que você vai dizer numa prova que a Polícia Civil tem competência de Polícia Judiciária do Estado com exclusividade, se a Constituição prevê essa possibilidade de federalização dos processos, entendeu? Então, toma cuidado com isso, tá? E aí, olha só, um outro exemplo, tá? Deixa eu falar de um outro exemplo. Um outro exemplo recente foi o caso da vereadora Marielle Franco, aqui no Rio de Janeiro, que ela foi assassinada por hora e depois também, né? Ou a competência Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, mas também foi pedida a federalização do processo. No caso da irmã Dorothy foi negado e no caso da Marielle Franco foi negado, ok? Mas tem casos que o STJ acata o pedido e o processo o inquérito que originalmente é na Polícia Civil vai para a Polícia Federal. Então, é errado eu pensar, é errado eu marcar uma alternativa dizendo que a Polícia Civil exerce a função de Polícia Judiciária do Estado com exclusividade. Ela exerce a Polícia Judiciária do Estado? Sim. Ela exerce a função de Polícia Judiciária ressalvada a competência da União? Sim, porque é assim que está no artigo 144. Mas não marquem uma questão como exclusivo, entendeu? Tá bom? Karina, não entendi direito. Se você já estivesse no grupo VIP Direito Constitucional para a Polícia Civil do Estado do Pará, você pegaria agora o seu celular e mandaria uma mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo canal Tira Dúvidas, e eu tiraria essa dúvida tete a tete com você pelo WhatsApp, ou por áudio, ou por texto. Geralmente eu mando a explicação logo por áudio, tá bom? Então, esse é o diferencial do nosso grupo, tá? Aproveitando aqui a explicação para fazer aqui a chamadinha do grupo, tá? Então, por favor, vou anotar aqui para você, tá? Essa função aqui poderia ser da Polícia Federal, o comando pergunta da Polícia Federal, poderia estar certa se fosse União, mas não está, certo? Está Estado, então não está certa essa alternativa. E se fosse Polícia Civil, ela não tem exclusividade, porque a exclusividade exclui outra polícia. Entendeu? A exclusividade impediria, por exemplo, se o crime tem repercussão interestadual, impediria de ir para a Polícia Federal. Por isso que a gente diz que ela não é exclusiva, tá bom? Ela é residual em relação à função de Polícia Judiciária da União, que é a federal, que é a Polícia Federal. Então, errada a C, vamos lá, para D. A apuração a gente está procurando as funções, a atribuição da Polícia Federal, né? D. Apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, olha aqui o que eu comentei, né? Ou internacional e exija repressão uniforme conforme dispuser a lei. Perfeito. Competência da Polícia Federal
É o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144. E na letra E, policiamento ostensivo, Polícia Federal não tem policiamento ostensivo. E preservação da ordem pública, não. Isso aqui é PM. Errado, isso aqui é Polícia Militar, tá bom? Então, nosso gabarito é letra D, vamos conferir aqui, olha, letra D é o gabarito oficial do Instituto AOCP, tá bom? Vamos para a próxima. Agora já é Polícia Civil Espírito Santo, tá? Prova de 2019, vamos lá. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Se a gente já tivesse a emenda 104 de 2019, provavelmente essa prova foi antes, a gente ainda teria a Polícia Penal da União, Estados e DF, tá? Então, mas aí não tem problema, a gente não julga o comando mesmo, né? O artigo 144 da Constituição, dentre outras coisas, dispõe que a. Incumbe às polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, inclusive as militares, não é exceto as militares. A Karina repetiu. É, meu amigo, é, minha amiga. Instituto AOCP repete a argumentação. Isso significa que, se você treinar comigo as questões que eu selecionei, você vai acertar todas as questões de constitucional da sua prova, entendeu? Não tem saída, não tem saída. Se você fizer toda a parte de aula teórica e treinar as questões, a não ser que você marque errada de propósito, e você não vai fazer isso, né? Então, vamos lá, exceto, esse meu exceto ficou horrível. Eu tenho borrachinha aqui, tá? É porque quando eu peço a borracha aqui no tablet, ele demora, então deixa assim riscado. Vamos lá. Os municípios com mais de 300 mil habitantes, gente, não tem isso na Constituição. Deverão, não, os municípios poderão, lembra que eu falei na aula teórica que é uma faculdade? Poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. O resto está certo, mas o início está errado, tá? Os municípios poderão ter guardas municipais. Então, o que está meio certo, o que está meio errado, está todo errado. C. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e pelos Estados federados, não. Se ela é uma Polícia Ferroviária Federal, ela é só da União. E estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais e estaduais, não. Só as ferrovias federais, tá bom? Então, errada a C. Na D. Incumbe às polícias civis a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas nas localidades onde não exista delegacia. Ixi, delegacia de Polícia Federal. Nada a ver. Incumbe à Polícia Federal, a apuração das infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas. Tira essa parte aqui, tá? Esse aqui é o artigo, até aqui, com a correção que eu fiz aqui em cima da Polícia Federal, é o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, só que tem um restinho aqui, né? Então, a letra D está bem errada. Não tem nada para salvar aqui. E na letra E, os servidores policiais integrantes dos órgãos da segurança pública serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única. Perfeito, tá? Servidor policial, seja federal, seja da União, seja dos estados, recebe sob a forma de subsídio. Então, letra E é o nosso gabarito, e está aqui, olha, o gabarito oficial, tá? Da Banca Instituto AOCP. Vamos para a próxima questão. Polícia Civil, de novo, olha, tá? Tendo como base a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca das Forças Armadas e Segurança Pública. Nesse concurso, eles tinham que estudar Força Armada. No teu edital de Polícia Civil do Pará, a única parte da defesa do Estado das instituições democráticas é
o artigo 144, tá? Então, eu trouxe essa questão para adaptar, até porque a gente só tem de segurança pública recente, essas duas provas eu queria aproveitar. Mas para o teu concurso da Polícia Civil Pará, é só, tá? PCPA, é só artigo 144, não tem que estudar Força Armada, tá? No e-book está todo o conteúdo teórico que você precisa, ok? Vamos lá. Tendo como base a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca das Forças Armadas e Segurança Pública. A. Ao militar é permitido o direito de sindicalização? Não, é vedado. Tá? Mas é vedado o direito de greve? O direito de greve é vedado, tá? Mas aqui, se é vedado aqui, seria um E e não um mais, né? Tá errado, porque se está metade errado, está todo errado. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Essa parte aqui do direito de sindicalização e greve dos servidores, você vai estudar comigo na parte da administração pública que caiu no edital de PCPA, entendeu? Então, você vai acabar aprendendo isso comigo. Por isso que eu trouxe essa questão. Porque, apesar dela trazer o artigo 142, 143, que é das Forças Armadas, você não vai estudar Força Armada, mas vai estudar servidor público. Praticamente tudo aqui você vai estudar, entendeu? Dessa questão, né? Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, certo? Nosso gabarito é esse. E você vai estudar isso comigo nos remédios constitucionais, tá? Inclusive, porque caiu no edital, obviamente, né? Remédios constitucionais. Opa! Inclusive, ficou horrível essa minha letra. Inclusive, tem caso em que é permitido habeas corpus contra a prisão militar. E na aula de remédios constitucionais que eu vou dar para você, que é a segunda aula do nosso grupo VIP constitucional, Direito Constitucional para PCPA, é a segunda aula, eu vou falar sobre essa exceção. A regra que não cabe, mas tem situação que o STF permite, tá? Vamos lá. C. Em tempos de paz, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei, inclusive aos eclesiásticos. Errado. Isso aqui é artigo 5º, é a liberdade de convicção religiosa, que você não pode ser impedido, né? Você não pode usar a sua convicção religiosa para deixar de fazer obrigação a todos imposta ou obrigação alternativa. Existe o serviço militar alternativo, não, na verdade, é o seguinte, não é só, eu não posso usar a minha escusa de consciência, né? Só se eu for uma líder espiritual, pastor, rabino, pai de santo, mãe de santo, não. Eu posso usar minha escusa de consciência mesmo sendo fiel, entendeu? Eu sou fiel daquela igreja e minha religião não permite eu fazer o serviço militar propriamente dito. Eu tenho direito à alternativa. Esse é artigo 5º, tá? Essa é a primeira aula do nosso grupo VIP. O Corpo de Bombeiros Militar não integra diretamente os órgãos de segurança pública. Integra. Porém, é considerado órgão auxiliar. E é considerado órgão auxiliar e reserva, vamos completar aqui, do Exército. Ok? Errada a letra D. E na letra E, a Polícia Rodoviária Federal é órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Primeiro o seguinte, depende. Quando é que foi? 2019? Pode ser que estivesse... A Polícia Rodoviária, inclusive, já foi do Ministério da Cidade, hoje está do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque o Ministério da Justiça agora é Justiça e Segurança Pública. Então, como isso aqui é a desconcentração administrativa, né? A organização dos órgãos, né? Desconcentração administrativa. A vinculação do órgão Polícia Rodoviária Federal ao Ministério depende de como está a estruturação da presidência da Presidência da República, do Poder Executivo Federal, tá bom? Então, tu teria que saber, em tese, em 2019. Mas olha só o que facilita para a gente. E é subordinada à Polícia Federal, não é subordinada à Polícia Federal. Então, pouco importa aqui se a PRF está vinculada ao Ministério da Justiça. Por quê? Porque a questão está errada mesmo, certo? Então, letra E está errada, letra B é o nosso gabarito, e está aqui, ó, gabarito da banca, gabarito oficial. E a última questão que eu separei para você está aqui, olha. No Brasil, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, a segurança pública é exercida por quais órgãos? Seguinte, essa questão aqui não tinha ainda a polícia penal, tá? Então, a gente vai considerar, ela está desatualizada, mas a gente sabe que a resposta vai ser incompleta, né? Então, vamos lá. Quais são os órgãos da segurança pública? Tá? Quais são os órgãos da segurança pública? Vamos dizer juntos? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Penais Federal, estaduais e do DF, do Distrito Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, não é isso? Então, vamos lá. Letra A, Forças Armadas? Nada a ver. Força Armada é segurança nacional, não é segurança pública. Polícia Federal, Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Ok. B, Polícia Federal, Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Ok. Só que está incompleta, tá certa, esse vai ser o nosso gabarito, mas ela está incompleta porque está faltando a bendita Polícia Penal. Mas na época dessa prova não estava, entendeu? É porque a gente está olhando já depois da emenda 104. Na C, Ministério Público, nada a ver. Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial, mas ele não faz segurança pública. Polícia Federal, Civil e Militar, certo, mas a questão C está errada. D, Ministério Público, não. Polícias federais, vamos considerar que quando ele diz aqui polícias federais, ele está falando da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e Polícia Penal Federal, né? Vamos considerar. Civis, militares e Corpo de Bombeiros, mas é o Ministério Público, questão errada. E na E, Força Armada não, Polícias Federais, Civis e Militares. O único que está certo, mas não está completo, porque a gente está considerando já a leitura em 2020, depois da emenda constitucional, deixa eu anotar aqui, depois da emenda 104 de 2019, a única que a gente consegue salvar com muito esforço é a letra B, e aí está aqui o nosso gabarito, letra B. Ok. Então, deixa eu fechar aqui, certo? Esse compartilhamento da tela para a gente conversar. Eu fecho com você o nosso conteúdo programático da aula demo, Segurança Pública, e algumas questõezinhas, certo? De segurança pública. E eu convido você a participar do nosso grupo VIP Direito Constitucional para a Polícia Civil do Estado do Pará, ok? O que vai ter nesse nosso grupo? O e-book teórico, certo? Marcadinho, atualizado, bonitinho. Vai ter as questões das nossas 10 aulas, que vão ser o conteúdo programático que eu dividi em 9 aulas, teoria mais exercício, e a última aula vai ser revisão. E ainda, certo, a gente tem o canal Tira Dúvidas, que é esse canal direto que a gente vai ter sem intermediário, para você tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai gabaritar direito constitucional e vai conquistar a sua vaga para a Polícia Civil do Estado do Pará, ok? Então, eu te espero. Vou anotar aqui, peraí, deixa eu anotar aqui para você o meu telefone, o meu WhatsApp. Se você quiser participar, você manda para mim, olha, 21 9 7962 4787. Esse é o meu WhatsApp, tá? No meu... Dá um print aí, tá? No meu Instagram, você tem na bio do meu Instagram esse WhatsApp, certo? Você pode mandar um direct para mim também no Instagram, e aí eu te respondo. E quando você entrar em contato comigo, eu vou te mandar um arquivo em PDF que a gente chama Quero Participar do Grupo. É o nome do arquivo. Nesse arquivo vai estar todos os detalhes que eu estou falando para você, entendeu? Cronograma das aulas, que dia vai ser as aulas, o que você tem direito no grupo, quanto vai ser. Sim, deixa eu falar. Este grupo, eu vou trabalhar 10 aulas, 10 semanas, pelo valor de R$100, ok? Então, você vai pagar R$10 por uma aula teórica e de exercício. Quanto tempo vai ter a aula teórica e quanto tempo vai ter a aula de exercício? Eu não vou prever tempo, ok?
por exemplo, ordem social, às vezes eu passo 3, 4 horas dando aula de ordem social, entendeu? Então, a gente vai ter semanas, tá? Eu quero entregar para você conteúdo, eu quero entregar para você aprovação. Então, se a aula vai durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, você vai controlar o seu tempo ali de assistir a aula, mas você não vai pagar pela hora a aula, você vai pagar pela quantidade de hora aula, você vai pagar pelo conteúdo, porque você vai passar com o conteúdo, tá bom? Então, manda um WhatsApp para mim, e aí eu mando o informativo, eu quero participar, e você vai ver todos os outros detalhes desse nosso grupo, tá bom? Então, eu espero você no nosso grupo VIP, Direito Constitucional para a Polícia Civil do Estado do Pará, para você gabaritar constitucional e conquistar sua vaga. Tchau, tchau.